Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai-o todos vós, escutai-o todos vós. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Louvor a Deus. Caros catecúmenos, futuros cristãos, caros irmãos e irmãs, celebramos hoje o segundo domingo da Quaresma. Domingo passado todos nós fomos inseridos na Quaresma e nós escutamos domingo as leituras no deserto com Jesus. Escutávamos aquela realidade árida que o homem se encontrava. Jesus foi empurrado pelo Espírito Santo, deserto adentro, o que nos ajuda a entender que a Quaresma não inicia com tentação, com conflitos e batalhas espirituais com Satanás. A Quaresma começa com um sopro do Espírito. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. É claro, porque quando o homem estava no paraíso, Deus caminhava com ele lá. Mas depois que ele experimentou do fruto, que de forma insinuosa o demônio disse que ele seria como Deus, e foi pouco tempo para que eles descobrissem que foi uma mentira, um engano, e por isso que foram expulsos para o deserto. Deus, que caminhava com eles no paraíso, foi ao encontro nosso lá. Em Jesus Cristo, o homem volta a escutar os passos de Deus, naquela realidade que foi fruto de sua decisão por querer ser igual a Deus. Ali, portanto, domingo passado, Jesus encontrou a cada um de nós no deserto, cheio do Espírito Santo. Nos ensinou, nessa primeira semana passada da Quaresma, a viver uma vida no Espírito e a recolocar no centro da nossa vida a palavra como modalidade para expulsar, para ter voz de comando ao demônio: vai-te embora, Satanás. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, domingo passado o Evangelho concluía com a vitória. Jesus nos dava as instruções de como exorcizar o mal. Mas para onde nós iremos? É verdade de que, para quem vive uma vida segundo o Espírito, para quem recolocou a palavra de Deus, essa semana, intensificando até mais um pouco a nossa oração, nossa leitura, nossa meditação da palavra de Deus, é muito provável e quase que certo de que somos capazes de expulsar o mal. Mas uma vez expulso do deserto, nós continuamos ali. E as leituras, tanto a primeira, quanto a segunda, quanto o Evangelho, elas têm em comum um verbo que é muito importante, que hoje nós iremos meditar: partir. O deserto já não é mais um local para nós, precisamos partir. A primeira vez que essa palavra partir aparece é na primeira leitura de hoje. Domingo passado nós escutávamos a primeira leitura, que apresentava a formação do homem e a sua queda no pecado. A primeira parte do livro do Gênesis, que compreende do capítulo 1 ao capítulo 11, a história da criação, os 11 primeiros capítulos do Gênesis. Do capítulo 12 ao capítulo 50 existe um segundo livro dentro do livro do Gênesis, o livro dos patriarcas. E o primeiro deles, que hoje aqui nós escutamos, é Abraão, no capítulo 12 propriamente dito, como nós escutamos. E esse verbo partir, porque conseguimos vencer o mal, mas ainda estamos no deserto. Como é que partimos dali? Como é que partimos dessa realidade árida dentro da Quaresma, fazendo o nosso itinerário espiritual? A primeira leitura de hoje, tirada do livro do Gênesis, disse: naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra,
da tua família e da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Bastaria que ficássemos fazendo um retiro espiritual com esse versículo. O comando de Deus hoje para nós, comunidade cristã inserida no deserto, é de partir. O deserto já não é mais uma realidade em que devemos morrer, porque o mal foi vencido. De que forma? Quando recolocamos no centro do coração a palavra de Deus. E prestem atenção, meus irmãos, o deserto que o padre está falando não é uma realidade geográfica, não é a Arábia Saudita nem o Egito. O deserto que nós estamos meditando aqui na palavra de Deus é aquela realidade existencial que pode tocar cada um de nós quando descentralizamos Deus na nossa vida. Quem já não passou momentos de aridez, ausência de expectativas? Quantos de nós já não fomos vítimas de um acabrunhamento, de um abatimento da própria vida, sem muito sentido do porquê dar continuidade às coisas? E muitas dessas realidades se aproximaram de nós, porque por não escutar a Deus, acabamos fazendo aquilo que achávamos que era certo e nos damos mal. Quantas vezes essa amargura de vida não foi porque em algum momento a gente escutou a esperteza de Satanás dizendo: faça isso, porque Deus está mentindo para você, você é livre para fazer o que você quer. E na tentativa, no delírio de onipotência de fazer o que queríamos, não demorou muito para que o gosto doce se tornasse um amargo constante. Pois bem, caros irmãos e irmãs, nessa primeira leitura, Deus diz a Abraão: sai da tua terra. Hoje, Deus está dizendo para cada um de nós que no itinerário quaresmal é preciso, ou seja, acelerar passos de saída desta realidade deserta que nós nos encontramos. Mas seria uma leitura muito superficial achar que a igreja hoje basta sair do deserto. Se nós escutamos bem, a primeira leitura de hoje não deu indicativo somente da saída, do levantar-se dessa realidade árida, dura, amarga. A palavra de Deus no livro do Gênesis diz: sai da tua terra, da tua família. A palavra aqui no português foi colocada família, mas no termo grego, no termo aramaico do texto bíblico, significa parentela. Sai da terra, da tua parentela, ou seja, a palavra de Deus está dizendo: a quaresma é muito mais do que sair do deserto, porque hoje a gente vai viver a segunda semana da quaresma e a gente precisa estar na montanha com Jesus. A quaresma é um tempo de saída dessa realidade árida que a gente sente no coração, mas é também uma renúncia dos nossos afetos. Deixar a família significa deixar os nossos afetos. Quantos de nós não entramos quaresma dentro, achando que se acordando de madrugada, fazendo todos os exercícios é suficiente, porque eu estou fazendo tudo direitinho, mas o coração agarrado em afetos que não lhe deixa ser livre, em vícios, manias e tantas outras realidades que às vezes a gente não consegue se destacar, não consegue, portanto, se desprender. Aqui o comando não é somente de deixar o deserto, é deixar também nossas paixões, nossos amores, aquelas realidades que estão habituadas a nos vencer, na internet, nas relações, na amizade, na desordem, no descontrole, na vontade, nos pensamentos. Essas realidades parecem muitas vezes já estarem habituadas a nos vencer, porque não conseguimos desprender o coração dessas imundícies, dessas coisas tão baixas que não convém para nós que já somos batizados. Quando Deus diz a Abraão que muito mais do que a terra, deixe a família. Em outras palavras, a interpretação da palavra é: deixe os afetos, deixe aquilo e deixe tudo aquilo que te prende
para que tu não me obedeças. Mas não é somente a terra e os afetos. Deus disse também a Abraão: deixa também a casa do teu pai. A casa do pai significa toda aquela realidade, toda aquela zona de conforto, de segurança que nós temos. Não, a segurança que eu tenho é nas minhas coisas, são nos meus bens. A minha segurança, pois bem, sair do deserto é muito mais do que uma locomoção de uma realidade para outra. É um abandono aos afetos desordenados, é um desprendimento naquelas zonas de conforto que nós já estamos habituados a estar. Quase que uma rotina de vida. Não me vejo desapegado dessas minhas estruturas. Tem pessoas que criam ao redor de si estruturas e lutam porque não conseguem se desapegar delas. Estruturas. Capaz de morrerem se essas estruturas em algum momento saírem debaixo dos cotovelos, porque apoiam. O que nós entendemos é que o comando de Deus de saída, de partir, que perpassa toda a leitura, as leituras que nós escutamos hoje, é concluída quando Deus diz a Abraão: sai da terra, saia da parentela, saia da casa e vá para a terra onde eu vou te mostrar. Hoje nós escutamos essas palavras no deserto. O demônio vencido pela força da palavra, de quem a recolocou no centro da nossa vida, mas nós precisamos dar um destino ao nosso coração. Ele não pode continuar no deserto só porque o demônio foi vencido. Deus está dizendo para toda a igreja hoje aqui reunida: você tem que partir de onde você está. Às vezes podem nos custar, porque existem 3 categorias de católicos que entram na quaresma: as que vão entrar e que vão chegar à meta, as que vão decidir-se em voltar no meio do caminho com saudade do homem e da mulher velhos que eram, e aqueles que vão morrer no deserto, porque pela ausência da palavra de Deus, não conseguirão concluir esse tempo de conversão. É que nós cantamos na liturgia: eis o tempo de conversão. Mas o coração está atento a esse tempo ou só cantamos? A minha vida está inserida na quaresma ou só estamos aqui na missa e depois, quando concluí-las, vamos voltar para casa e tudo vai acontecer como se nada tivesse, portanto, acontecido? Será que a quaresma está ajudando você na sua espiritualidade a partir? Afinal de contas, partir para onde? Veja que quando o demônio, semana passada, ofereceu a Eva um fruto, foi para dizer a ela o quê? Você será como Deus. Deus está mentindo. Deus está dizendo: você tem que ir para a terra onde eu vou mostrar. Já não é mais você que queira ser independente, fazer o que você quer da sua vida. Afinal de contas, você vai para onde você quer. Deus está dando uma ordem de comando de sair, mas de seguir aonde Ele vai apontar. Sabe o que significa isso na quaresma? Humildade, submissão, capacidade de compreender que até chegar no deserto, quem mandava na sua vida era você. Mas para sair do deserto precisa obedecer a Deus. E sabe que a palavra obedecer em latim significa obdire. Significa ouvir o que está sendo dito. Isso significa obedecer. Não sei quem lhe meteu nessa sua vida árida, mas para sair dela é preciso decidir-se, como Davi pediu domingo no Salmo: dai-me de novo um espírito decidido. É preciso, meus irmãos, que nos decidamos a obedecer a Deus. Não mais para dizer a Deus: eu quero seguir esse caminho aqui, colocando dúvidas se Deus não está equivocado. Deus disse a Abraão hoje: saia da tua terra, da tua família e da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar.
De forma surpreendente, hoje o Evangelho fala de que Jesus, como uma continuação da promessa que Deus fez a Abraão, tomou consigo Pedro, Tiago e João, o seu irmão, e os levou para um lugar à parte sobre uma alta montanha. É bonito porque aqui os discípulos, como que uma continuação da promessa de Abraão, não é que diz ao Senhor: Senhor, vamos ali, nós temos um lugar para lhe levar. A palavra de Deus é clara, é Jesus que decide aonde vai levá-los. Como hoje Jesus está querendo também nos levar em Pedro, Tiago e João, aonde? A uma montanha. É por isso que, dando continuidade ao caminho da quaresma, depois de colocada as cinzas na nossa testa, nos descobrimos no deserto e dali saímos, depois de vencermos o mal, para acolher o convite de Jesus, que nesse segundo domingo da quaresma nos diz: vamos à montanha. O porquê da montanha? A palavra de Deus está cheia de relatos sobre esta localidade geográfica. Quando Deus quis se encontrar com Moisés, dando a ele as tábuas da lei, deu no monte Sinai. Quando Elias atravessou o deserto adentro com medo de Jezabel, pedindo a Deus a morte, ele se encontrou com Deus no alto da montanha, dentro de uma gruta, numa brisa suave. De Moisés e da sua experiência com a montanha em Deus, de Elias e de sua experiência com Deus na montanha, Jesus também conduz a cada um de nós para subirmos essa montanha. E o que é que se faz na montanha? Aquilo que sempre se fez biblicamente na montanha: se encontra com Deus. A propósito, devido à subida nesta montanha, o texto bíblico diz que Jesus se transfigurou. Na verdade, Jesus iluminou e irradiou de tal forma uma luz que era impossível da comunidade apostólica enxergar. Era muita glória. Era uma luminosidade assim sem tamanho. Perceba que Pedro parece ainda estar sobre os efeitos do fruto da serpente. Porque mais uma vez Pedro se comporta como a gente se comporta quando Deus começa a fazer coisas na nossa vida. Ele nem concluiu e a gente ainda vai dar pitaco dizendo: olha, tá tão bom ficar aqui, eu mesmo vou construir a casa para você, Senhor, a casa para Moisés, a casa para Elias. Isso porque Moisés e Elias se apresentou também na visão. A gente quer intervir. Deixa Deus fazer em ti, meu irmão, sem que você mais dite as regras de como fazer. É tanto que quando Pedro ainda está falando, e a palavra de Deus, Pedro ainda estava falando, foi interrompido, porque não sabe o que pedir, e foi interrompido pelo pai. O que foi que o pai disse? Esse é o meu filho, o eleito, escutai-o. É a ele que precisamos escutar. Mesmo quando a gente já achando que deixou a terra, deixou o deserto, deixou os afetos, deixou as estruturas, nós agora queremos empreender em novas estruturas, fazer casa agora. Uma só coisa é necessária naquela montanha: que eu e você saiamos dessa missa aprendendo de que a intimidade com Deus passa pela escuta. E não é aquelas Ave Marias e aqueles Pai Nossos que você reza depois perto de dormir, já cansado, que não sabe nem se concluiu no outro dia. É parar. É pegar a palavra de Deus e fazer silêncio diante dela. Não é aquela reza apressada daquele sinal da cruz que você nunca percebeu, que inclusive faz errado. É parar o coração diante de Deus e dizer: Senhor, dai-me a graça de escutar como o Senhor escuta. Se nós escutássemos a Deus como Ele nos escuta, estaríamos num nível altíssimo na nossa vida espiritual. Se nós falássemos menos na oração e descobríssemos que a oração mais poderosa é aquela que diante do seu luto, da sua dor e da sua perda, você reza dizendo assim e depois silencia: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Esse é o lugar que Deus hoje quer nos conduzir. Essa é a montanha que o Senhor quer nos conduzir. O bonito é que aquela visão parece acabar. E Jesus encontra os discípulos com o rosto por terra. O texto bíblico diz o seguinte: e Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Eu sei, meus irmãos e minhas irmãs, de que diante de toda a experiência de Deus, já escutamos por vezes pessoas dizendo para nós: agora é o momento de descer. Porque subimos, fizemos a experiência de Deus, agora é momento de descer. Ou que pessoas que queiram viver somente lá em cima da montanha sejam pessoas aleluiadas, que só querem contemplar, não querem descer a realidade. Mas o problema não é descer daquela montanha, é de como eu e você vamos descer dela nessa quaresma. Eu não sei se vocês perceberam, mas antes de descer aconteceram 3 gestos de Jesus. Primeiro, Jesus toca. Esse foi o primeiro gesto. Jesus não agarra os discípulos, Jesus não suspende os discípulos, ele toca. Seria tão bom, meus irmãos, que na nossa experiência de escuta, conduzidos por Jesus a essa montanha espiritual, que acontecerá e que está acontecendo agora, deixássemos com que o Senhor nos tocasse. O que é o toque de Jesus? A teologia da igreja, o catecismo da igreja católica justifica de que o toque de Jesus se chama graça. A graça é o toque. Aonde é que a graça se manifesta em nós? Um exemplo, por meio dos sacramentos. Quando eu comungo de Jesus na missa, Deus está me tocando com a sua graça. Quando eu me confesso, Jesus está tocando com a sua graça. Quando eu leio a palavra de Deus, Jesus está tocando. Jesus a todo momento e a todo instante quer tocar em nós. Se existem depois leigos e fiéis que não comungam, não se confessam, não é porque Jesus não queira tocar. Há uma irregularidade que precisa, portanto, ser, ou seja, organizada na vida. Mas Jesus sempre quer nos tocar com a sua graça. A segunda leitura de hoje disse o seguinte: esta graça foi revelada agora em Jesus Cristo. Ou seja, quem é a graça? A graça é Jesus. Por isso que nós cantávamos hoje no Salmo: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Você sabe o que significa isso? Que a graça de Deus só haja na sua vida do tamanho que é a sua espera em Deus. Às vezes a gente fica brincando com a reza, e por vezes nós não conseguimos sentir a graça de Deus atuando em nós, e não sabemos que o motivo não é porque Deus não esteja derramando sua bênção, é porque nós esperamos pouco. Jesus toca, e é a graça dele que toca em nós. Mas não é um gesto unívoco, ele é um conjunto de gestos para dizer: essa igreja que reza e que escuta pode descer. A partir de quê? Do toque. Segundo gesto: levantai-vos. Nós não podemos descer da montanha deitados, esmorecidos, acabrunhados. O gesto de levantar na palavra de Deus sempre foi aludido à ressurreição. Quando a palavra de Deus pronuncia algum gesto corporal de estar erguido, veja que a sogra de Pedro estava deitada, depois da cura ela está erguida, ela está ressuscitada. Veja que Lázaro estava no sepulcro, depois de ressuscitado está em pé. Jesus, portanto, levanta aquela comunidade abatida. Eu não posso descer da minha vida de oração se eu não me deixei. Padre, quando senti que é hora de descer? Quando eu senti que Deus me tocou, que Ele me levantou. E o terceiro gesto, quando eu escutei Ele dizendo: não é preciso ter mais medo. A respeito desse medo, eu queria concluir a homilia falando um pouco sobre ele, porque esse medo vem de onde? Daquela visão? Bom, acredito que não. Porque enquanto a visão está acontecendo, Pedro se sente tão confortável que decide fazer casas para ficar ali.
Se você vê uma assombração, você não vai dizer assombração, eu vou fazer uma casa para você. A gente mete carreira. Pedro parece estar confortável, mas eu preciso entender de onde vem esse medo de Pedro. Que Jesus, além de levantar, diz: não tenha medo. O medo, meus irmãos, ele está no capítulo que antecede a leitura desse capítulo 17 de Mateus. Quando você chegar em casa, leia o capítulo 16 de Mateus. Sabe o que é que você vai encontrar? Jesus olhando, reunindo o povo e dizendo assim: quero fazer um anúncio solene a vocês. Eu vou para Jerusalém para morrer. E isso causou um pavor na comunidade, que depois de 6 dias, Jesus precisou fazer aquele gesto de subir com aquela comunidade para aquela montanha e se iluminar. Por que é que Cristo se ilumina naquele alto da montanha? Porque ele percebeu que a comunidade ficou perturbada, esmorecida. Pedro mesmo, quando escutou esse anúncio, disse a Jesus: você não vai não. E Jesus disse: vai para trás de mim, Satanás, você não pensa como Deus. Você não vai me impedir de ir para Jerusalém, Pedro. Quando Jesus ilumina naquela montanha, Jesus faz como um professor de um aluno que está fazendo uma prova e está muito ansioso porque não sabe que se vai atingir a meta, e quando menos espera, para conforto daquele aluno, o professor toca no seu braço e diz: não se preocupe, eu vou passar você, mas responda a prova. O porquê que Jesus se ilumina naquela montanha? Para mostrar de que a cruz será uma realidade, mas a glória será muito maior. Veja que o texto bíblico diz: o seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Jesus está dizendo que diante da cruz que você que está nessa igreja está enfrentando, diante do seu problema, nada se compara ao ponto de glória, que é o ponto final que Jesus hoje está dando a esse evangelho. Tranquilos estejamos, porque o ponto final é sempre de Deus. Ele levou aquela comunidade para o alto daquela montanha para dizer: se vocês estão perturbados com a cruz, não precisa, olha o que é que vai acontecer depois dela. A glória, a ressurreição. Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, que ao sair do deserto e ao nos dirigir ao lugar que Jesus nos aponta, a montanha, toda a comunidade aprenda a escutar. E na medida que nós rezamos, pedindo a Deus a graça de escutar como Ele nos escuta, que Deus toque no nosso coração, que Ele nos levante de nossas tristezas e que Ele exorcize todo o medo que até agora nos acompanhava, mas que não nos acompanhará mais. Amém?